verdade, uma batalha super famosa na qual esses 300 homens de Esparta teriam lutado contra o grande exército persa, esse filme conta um pouquinho sobre a história das guerras médicas. A gente vai falar um pouco hoje das guerras médicas. Pra gente começar a aula de hoje, a primeira coisa que a gente tem que pensar é por que será que a gente usa o termo guerras médicas? Meu Deus, professora, será que tinha médico envolvido nessa guerra? Não, é que os gregos, galera, eles chamavam os persas de medos. Na verdade, os persas e os medos, eles chegaram a habitar o mesmo território lá no Planalto Iraniano. No entanto, um grande imperador persa, um cara chamado Ciro I, que conseguiu unir os persas, derrotou os medos e colocou os medos sob o controle persa, tá bom? Os gregos, mesmo assim, continuaram chamando os persas, os medos, tudo de medo. Eles falavam, aqueles ali são os medos. Então, na verdade, eles generalizavam aquele povo, né, e acabavam falando, são os medos. E aí continuaram chamando, então, essas guerras, esse conflito que acabou acontecendo entre gregos e persas, de guerras médicas. Um nome mais adequado para a gente chamar esses conflitos, que é uma série de conflitos, seria guerras greco-pérsicas, é um nome melhor. Mas guerras médicas, esse termo vai aparecer em alguns exercícios e em muitos livros, até porque foi como um dos historiadores mais antigos da história, um cara chamado Heródoto, foi como ele chamou esse conflito. Então por isso a gente continua falando guerras médicas. Agora vamos pensar um pouquinho no porquê que essas guerras aconteceram. Bom, galera, o que vinha acontecendo? Os persas, eles vinham expandindo o seu território, principalmente com um imperador chamado Dário. Eu já vi a pronúncia também em alguns momentos Dario, então tanto faz, tá? O Dario, ou Dário I, teria começado uma super expansão, e aí durante o governo dele, várias cidades-estado gregas na Ásia Menor, tá? A Ásia Menor, galera, eu vou colocar aqui um mapinha rapidinho, e aí vai dar para vocês olharem, vou fazer uma narração também, só um minutinho. Pessoal, então olhando aqui o mapa, dá para ver que ali em laranja é o território que pertencia ao grande Império Persa. Em verde, a gente tem o território com muitas cidades-estado gregas. Então o laranja ali, ó, já encosta no verde. Então esse território que os persas conquistaram já estava ali bem do ladinho das cidades-estado gregas, por isso esse conflito acaba acontecendo. Agora que vocês viram o mapa, nessa região da Ásia Menor, galera, existiam várias cidades-estado gregas que foram dominadas pelos persas. O que aconteceu então? Os persas, inicialmente eles começaram ali um domínio mais tranquilão, falaram, olha, vocês têm que pagar impostos pra gente, tá tudo tranquilo. Depois esse domínio persa foi ficando cada vez mais complicado e os persas foram entrando em conflito com os gregos ali. Até que algumas cidades-estado gregas começaram a pedir socorro para outras cidades-estado. Falaram, olha, os persas aqui estão exercendo um domínio que não é legal. Acontece então uma revolta em várias dessas cidades da Ásia Menor dominadas pelos persas. Uma delas aconteceu em Mileto. Depois dessa revolta em Mileto, que foi em 494 a.C., os persas decidiram que era hora de conquistar toda a região da Grécia, todas as cidades-estado gregas. A questão, galera, é que os persas acreditavam que aquele era o momento, até porque o exército persa contava com aproximadamente 150 mil homens, né? Sem contar que eles tinham na sua linha de frente alguns homens muito bem treinados que eram chamados de os imortais. Então o mundo inteiro temia esse exército persa e eles tinham certeza que eles venceriam os gregos, até porque os gregos estavam separados em várias cidades-estado e essas cidades-estado não dispunham de um exército muito grande. Por exemplo, os atenienses, se eles se esforçassem muito, mas se esforçassem muito mesmo para ter um exército grande, eles conseguiriam 10 mil homens. Então, o que são 10 mil homens atenienses contra 150 mil homens persas? O que aconteceu, galera, é que para vencer os persas, os gregos tiveram que se unir. Essas cidades-estado gregas tiveram que se unir. A primeira grande batalha que aconteceu, quando os persas estavam chegando no território grego, os gregos, principalmente os atenienses, decidiram encontrá-los ali na planície de Maratona. Lá em Maratona, então, eles tentaram barrar a chegada dos persas na cidade de Maratona. O que aconteceu?
Para aquela batalha, o Dário teria mandado aproximadamente 20 mil homens. E existe uma ideia de que aproximadamente eram 10 mil soldados gregos. Ou seja, os persas estavam em vantagem, né? Eles tinham 2 soldados para cada soldado grego. Mas mesmo assim, com uma batalha, com uma tática de guerra muito bem feita por esses gregos, por esses atenienses, os persas saíram derrotados da batalha de Maratona. Inclusive, existe uma história de que um soldado, quando os gregos conseguiram ganhar, ele saiu correndo e correu 42 quilômetros até chegar na cidade de Maratona, que estava ali pertinho, para contar que os gregos tinham ganhado a batalha e que os persas não iam conseguir chegar na cidade. É por conta desses 42 quilômetros que foram corridos por esse carinha que a gente tem hoje a ideia de maratona, né? As maratonas que são corridas no mundo inteiro, elas também têm 42 quilômetros. Inclusive, era uma tradição na própria Grécia, depois dessa batalha, existir a maratona. Então, vários homens competiam, né? Para ver quem conseguia fazer esses 42 quilômetros primeiro. Esse mito, que a gente não sabe se é verdade, se esse cara realmente correu os 42 quilômetros, mas existe um mito que diz que depois que ele correu os 42 quilômetros, deu a notícia lá, quando ele deu a notícia, ele morreu. Não sei se é verdade, né? Mas o que aconteceu é que depois da Batalha de Maratona, os persas recuaram e eles assinaram um tratado com os gregos, um tratado que duraria 10 anos, que eles não atacariam novas cidades-estado gregas por 10 anos. Essa batalha de Maratona, ela aconteceu em 490 antes de Cristo. 490 antes de Cristo. Vou colocar a data aqui, ou aqui, não sei. 10 anos depois, 10 anos exatamente, porque o Dário voltou para a Pérsia humilhado. Pensa, perder para cidades-estado gregas que nem eram um império como o Império Persa. 10 anos depois, o filho do Dário I, o Xerxes, volta para combater os gregos e agora ele quer ganhar o negócio, né? Agora ele tá ali com sangue no olho, né? Ou usando um português bem chulo, com sangue no zóio. Galera, e aí o que aconteceu? O Xerxes, ele uniu, então, dizem alguns historiadores, falam em 100 mil homens, né? Talvez não fossem tantos. Mas ele montou, assim, aquele exército que era um mar de gente. Falou, agora eu vou invadir esse território. Quando ele chega para invadir, ele quer invadir, claro, Atenas. É o primeiro território que ele quer invadir, porque foram os responsáveis pelo pai dele ter perdido aquela batalha anterior, né? Ele falou, beleza, então vamos invadir Atenas. Quando eles foram invadir Atenas, Atenas precisava de um aliado mais forte. Foi aí que finalmente uma aliança inesperada aconteceu. A aliança entre Esparta e Atenas, que eram 2 cidades que se odiavam, tá? Os espartanos se aliaram aos atenienses e os espartanos foram para a linha de frente para barrar os persas. Essa batalha teria sido a Batalha de Termópilas. Na Batalha de Termópilas é a batalha que o primeiro filme 300 conta. Se vocês não assistiram, assistam. Vou deixar o trailer aqui na descrição, o link do trailer aqui na descrição. E aí, galera, o que rolou? Os caras ali de Esparta, dizem que eram 300 homens de Esparta, talvez fossem mais homens do exército. Eles conseguiram atrasar bastante a vida dos persas, porque os persas tinham que passar por um caminho, por um desfiladeiro mesmo, para conseguir chegar em Atenas, né? E aí os espartanos ficaram lá, lutaram, resistiram até o fim para tentar impedir que os persas chegassem lá. A batalha ela foi perdida, né? Os espartanos perderam a guerra, mas eles atrasaram a chegada dos persas lá em cima. A cidade de Atenas, a cidade já tinha sido desocupada, eles queimaram a cidade. Mas o povo mesmo ateniense já tinha ido embora, e já tinha ido embora com uma estratégia em mente, sabe por quê? Nos 10 anos que separam a Batalha de Maratona da Batalha de Termópilas, os atenienses investiram muito, mas muito, na construção de grandes embarcações de guerra. Essas grandes embarcações de guerra, elas eram chamadas, como é o nome? Eu esqueci o nome, mas eu vou escrever aqui o nome quando eu for editar o vídeo, tá bom? Que me fugiu o nome. E criaram essas super embarcações e elas, além delas terem 3 andares, né, para os caras irem remando, então elas eram rápidas, tinham uma ponta assim bem afiada que era feita para bater em outros navios e para afundar os outros navios. Enfim, então eles queriam levar os persas para a batalha no mar.
Eles conseguiram, ainda em 480. Em 480 a.C., acontece então a Batalha de Salamina, que é essa batalha no mar, que é a batalha narrada pelo segundo filme 300, viu, gente? É a batalha lá do segundo filme. E aí os gregos vencem, porque eles tinham menos embarcações, eles tinham 200 navios, enquanto os persas tinham cerca de 400 navios. Mas mesmo assim, os navios atenienses eram muito melhores, e eles conseguiram vencer a batalha. Uma das últimas batalhas que foi também vencida pelos gregos foi a Batalha de Plateia, em 479 depois de Cristo, que não é uma batalha tão... 479 antes de Cristo, foi mal, galera. Que não foi uma batalha tão importante assim. Contudo, o Tratado de Paz entre gregos e persas só foi assinado, galera, em 448 a.C., tá bom? Esse Tratado de Paz é a Paz de Calias. Eu acho que fala assim, Paz de Calhas. Paz de Calhas. Paz de Calhas. Essa paz aí estabeleceu que os persas iam recuar e nunca mais invadiriam o território grego. O território grego, então, passou a ficar mais unido assim, só que aí vai aparecer um outro problema. E esse outro problema é que Atenas ficou se achando muito, porque falou, olha galera, continuem me pagando impostos, todos vocês gregos, porque eu vou defender vocês. Então passa a existir um momento em que Atenas começa a exercer um imperialismo sobre as outras cidades-estado gregas, que vão ficar incomodadíssimas. Mas esse é assunto para outra aula. Até daqui a pouquinho, gente. Um beijo. E é isso.